Quando me chamaram para falar sobre o futuro da saúde, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar isso no Google. As imagens que apareceram me acharam até tão bonitas. Hologramas, quartos de hospitais mega modernos. E aquilo começou a me instigar. E eu continuei falando e pesquisando. E eu achei uma pesquisa da The Economist, que entrevistou 400 profissionais da área da saúde e validou isso com donos de grandes empresas multinacionais e CEOs que trabalhavam na área. E para eles, o que era o futuro da saúde? Nos próximos 5 anos, aparecendo coisas como análise de genoma, realidade virtual. Nos próximos 25, o que mais aparecia, por exemplo, era desenho genético de bebês. Eu achei isso até um pouco meio estranho, mas continuei olhando. E eu fiquei curioso. Será que de fato é isso que a gente tem que estar pesquisando? Será que é isso que a gente está procurando? Enquanto, por exemplo, a fila do SUS no Brasil no passado chegava a 900 mil pessoas para cirurgia eletiva, ou uma pesquisa do FMG, que em 2015, a cada 3 minutos, mais de 2 pessoas morreram em hospitais por falhas que poderiam ser evitadas. Eu vou fazer um recorte para uma área específica, que é a área que eu vivo todo dia, que é a área da saúde visual. No mundo, 680 milhões de pessoas precisam de óculos e não podem pagar. Vou dar um exemplo. Quem usa óculos pode tirar, por favor? Quem não usa, eu ajudo. Isso aqui é uma vaca vista com 5 graus de miopia. Pode colocar de novo? Essa aqui é a mesma vaca sem os 5 graus de miopia. E esse era o caso do Simon, que morava no Malawi. O Malawi, dependendo do índice que você usar, é o primeiro ou o terceiro país mais pobre do mundo. Ele morava no interior do Malawi. Ele era agricultor. Ele não sabia sequer que esse óculos existia. Que essa tecnologia tão inovadora existia. E a gente deu o seu primeiro par de óculos. Mas 2 semanas depois, a gente voltou na casa dele e ele não estava usando o óculos. Por que, Simon? Por que você não usa o óculos? Ele me explicou, ou explicou na verdade para o Martin, que estava lá, que ele fazia a colheita, e a próxima colheita era em 12 meses depois. Então dava 10 meses, a comida acabava. E ele tinha 2 meses de fome. E ele só ia usar o óculos para colher. Porque imagina, se ele fosse 10% mais eficiente, ele teria 1 mês a menos de fome. Com um negócio tão simples, que é o par de óculos. E por isso um alemão, que é o Martin, foi ele que conheceu o Simon, ele de uma garagem em Erlangen, que fica a 1 hora de trem de Nuremberg, na Alemanha, ele começou a desenvolver uma solução para esse problema. Ele falou, eu quero criar um óculos, uma tecnologia social acessível para todo mundo. E com 3 materiais, um aço, que ele dobrava, mais, dobrava. E com um plástico hipoalérgico. E com 2 lentes de policarbonato, ele conseguiu criar um óculos mais acessível do mundo, que é um óculos que não quebra e custa, nos países de desenvolvimento, de 2 a 3 dias salário mínimo local. E foi, quando eu estava na faculdade ainda, eu cursei simultaneamente 3 cursos de graduação. Eu fiz Direito na USP, Economia e Administração no INSPER, que eu conheci essa tecnologia que já mudou a vida de 100 mil pessoas no mundo inteiro. Eu pude estudar porque muita gente me ajudou. Eu vim de Petrópolis, do Rio, tive bolsa, e eu juntei um grupo de amigos, a gente queria retribuir para a sociedade um pouco do que eu recebi. E a gente trouxe a tecnologia para o Brasil em maio de 2014. Na verdade, hoje, dia 12 de maio, faz exatos 4 anos que a gente produziu o primeiro óculos no Brasil. E a gente viu que tinha um outro problema. Não adiantava nada ter só esse óculos, se, por exemplo, a nossa saúde, no caso que a gente trabalhava, a oftalmologia, ela ainda era acessível para todo mundo. Hoje, 85% dos municípios do Brasil não tem oftalmologista. Ou seja, 9 em cada 10 municípios não tem um médico oftalmologista atuando frequentemente. Esse aqui é o mapa que mostra as regiões, a vermelha onde está carente, a verde onde está bom. Mas se entrar nos estados mesmo, por exemplo, o Amazonas. Esse aqui é o Censo Brasileiro de Oftalmologia de 2014. Lá tem 62 municípios, só 5 deles têm oftalmo, sendo que 4 deles têm um e o 5º é Manaus. Se você tirar Manaus da conta, você tem um oftalmo para cada 456 mil pessoas no interior do estado, fora o desafio logístico. Aqui eu aprendi uma coisa bem diferente de fazer gráfico, porque o CBO coloca a área branca, onde não tem médico, a área verde, onde está ruim, e o vermelho, onde está bom. Santa Catarina, que teoricamente é desenvolvido, tem 8% dos municípios com médico. E a gente construiu uma unidade móvel que a gente consegue levar saúde visual para regiões mais carentes. A gente evoluiu isso para consultórios que cabem dentro de uma mala, mas isso até poderia ser mais eficiente, por exemplo, com telemedicina. O governo do Rio Grande do Sul foi até ousado ano passado. Ele desenvolveu uma tecnologia para levar telemedicina oftalmológica para onde precisava. Eles tinham a meta de reduzir em 40% a fila do SUS no estado, que é um estado desenvolvido, em 6 meses. Infelizmente, nossos conselhos de medicina foram míopes e barraram a inovação.
Mas assim, mesmo assim, a gente tem que continuar trabalhando. Até hoje, com essas duas tecnologias, levar consultório móvel e essa tecnologia desse óculos acessível, a gente já levou visão para 25 mil pessoas no Brasil, em mais de 20 estados. E mais de 22 mil pessoas receberam sua primeira consulta oftalmológica. Vou dar um exemplo. Essa aqui é a Rafaela. Semana passada, a gente estava em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Ela tinha 12,5 e 15 graus de miopia. Ela usava um óculos de fio de nylon, que uma lente tinha caído e a outra era presa com durex. Ela recebeu seu primeiro par de óculos. Rosiane era mãe de 2 filhos, tinha 28 e 24,5. Ela estava 3 anos sem óculos. Como que ela cuida de uma criança com esse grau? Então, quando me perguntaram qual é a visão para o futuro da saúde, claro que eu quero ver nanotecnologia, claro que se eu ficar doente, eu quero ser tratado no melhor hospital do mundo. Mas antes disso, eu queria que a sociedade, as empresas, os governos e os indivíduos como a gente parassem de ser míopes para as milhões de pessoas que ainda precisam ter o básico e ainda não têm. Muito obrigado.